Mensagem número 82, Tua Obra, baseada numa epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 4, onde o apóstolo diz: mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. E Emmanuel comenta: ainda mesmo que te sintas em lugar impróprio às tuas aptidões, e mesmo que as tuas atividades pareçam sem qualquer importância, lembra-te de que a lei do Senhor te coloca presentemente na condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança. Tens, assim, a tua obra particular e intransferível na execução do plano universal de Deus. Não aspires, desse modo, a assumir de imediato as responsabilidades daqueles que se encontram expostos à multidão, a pretexto de desempenhares mandato especial ante a providência divina. A tarefa de que te incumbes nos últimos degraus ou no plano mais obscuro do lar é de suma importância nos desígnios do Senhor. A folha de papel que te sai das mãos pode ser aquela em que se grafarão palavras destinadas ao consolo de toda a comunidade. E o menino que te obriga a pesadas noites de insônia pode trazer consigo o trabalho de auxílio providencial a um povo inteiro. A fonte que proteges, em muitas ocasiões, será o alimento para milhares de criaturas, e a árvore que plantas dar-te-á talvez amanhã o remédio de que precises. Tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a realizar. Faz-o do melhor modo, recordando que, apesar da grandeza divina do nosso divino mestre, foi ele um dia na terra humilde criança, constituindo obra de abnegação e de amor para os braços de pobre mãe, recolhida temporariamente à estrebaria, sem conforto e sem lar. Então vejam que a passagem da epístola aos Gálatas, essa epístola de Paulo aos Gálatas, é um trecho onde o apóstolo procura nos alertar sobre o obstáculo que constitui a comparação com os outros. É o primeiro ponto que a gente deveria destacar aqui, porque veja que ele fala assim: prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Então, vocês vejam que, quando ele diz glória só em si mesmo e não no outro, ele está exatamente falando sobre os perigos que constituem a comparação para aqueles que desejam avançar no caminho espiritual. Por quê? Porque cada um de nós tem características muito próprias, muito individuais. E significa que nós temos missões, trabalhos a fazer no mundo muito específicos, que nenhuma outra pessoa pode fazer por nós, e que nenhuma outra pessoa pode fazer como nós. Então, nós não deveríamos, de modo algum, pensar dessa forma como o Emmanuel aqui diz que a gente não deve realmente pensar, que achar, por exemplo, que nossas tarefas são pequenas, que nossas tarefas não têm grande importância. Porque ele chama a atenção aqui para o fato, inclusive, de que o próprio Jesus, que se constituiu nesse personagem tão impactante para os destinos da humanidade, ele, no início, era aquele bebê pobre, que nasceu numa estrebaria, ou seja, no local onde ficam os cavalos. Por quê? Porque sua mãe não tinha outro lugar aonde se abrigar para ter o neném. E o berço desse bebê, do bebê que era Jesus na época, era uma manjedoura, ou seja, era aquele tabuleiro em que se deposita a comida para as vacas, para os cavalos ou para aqueles animais que ficam em estábulos, que são aquelas áreas cobertas onde se guarda os animais. Então, foi aí que começou a vida de Jesus. Esse personagem que hoje impacta nossas vidas mais de 2000 anos depois do seu nascimento. Então, vejam que toda
toda missão, todo trabalho, toda existência, por mais humilde que ela seja, ela tem uma importância e tem um papel fundamental na obra divina, né? A obra divina, né, o tecido, vamos dizer assim, universal, ele precisa de todos os seus fios, né? Ele precisa de todas os seus componentes, né? Ele precisa de todos os seus constituintes. E não existe um mais importante do que outro. Na visão espiritual, né, todos os seres, né, desde os mais simples até os mais elevados, têm uma grande importância nos desígnios de Deus, né, nos desígnios da vida, né? É por isso que Emmanuel nos alerta para que, quando surgir em nós esse sentimento de estarmos num lugar impróprio às nossas aptidões, nós deveríamos lembrar que existe uma inteligência suprema coordenando todos os movimentos do universo e que, portanto, nós fomos colocados na condição em que podemos produzir o melhor e aprender, como diz Emmanuel aqui, com mais segurança. Então, nós estamos no melhor lugar para o nosso aprendizado espiritual. Não existiria, nesse momento, um lugar melhor do que esse. E a gente vai mudando de lugar de acordo com o nosso progresso, né? À medida em que nós progredimos, a própria vida, naturalmente, abre novos horizontes para nós, né? Por quê? Porque a nossa própria percepção se amplia e nós começamos a conseguir perceber outras coisas que antes não percebíamos, e assim a vida vai nos alimentando, né, com novos ensinamentos, porque vai percebendo que nós ampliamos a nossa capacidade de receber, né? E Emmanuel chama a atenção, inclusive, para o fato de que a nossa obra, o nosso trabalho, a nossa missão, ela é particular e intransferível, né? Não tem como outro ser fazer aquilo que nós viemos ao mundo fazer. Por quê? Por causa daquilo que nós falamos no início dos nossos comentários. Cada um de nós tem características muito específicas, muito particulares, que só nós temos e que, portanto, só essas características é que se adaptam ao trabalho que nós viemos executar aqui. Então, nós devemos sempre nos lembrar disso, porque isso faz com que se dissolva em nossa mente qualquer tipo de pensamento negativo a respeito da nossa do significado da nossa vida e da importância das nossas ações no mundo e para o mundo, né? Emmanuel, inclusive, nos alerta aqui para que a gente não fique desejando, né, as responsabilidades daqueles que se encontram expostos à multidão, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas eu gostaria de ter uma missão mais ampla, né? Por exemplo, às vezes a pessoa queria governar um país, né, fazer uma coisa que ela julgue mais significativa, mas esse tipo de pensamento a gente deve vigiar para que ele não penetre em nossas mentes, porque ele só faz o quê? Só faz desviar a nossa atenção daquilo que interessa, que é nós nos concentrarmos e nos focarmos no aqui e agora, né? Naqueles que, nas nossas próprias necessidades de crescimento espiritual e nas necessidades daqueles que são nossos entes queridos e mais próximos. Eles estão ali, eles estão aqui, do nosso lado, requerendo nossa atenção, né? Requerendo, muitas vezes, uma palavra de esclarecimento, uma palavra de consolo, né? Então, o que Emmanuel está nos dizendo aqui é que nós mantenhamos nossa atenção focada no aqui e agora, na nossa condição atual, no contexto que nos cerca, porque é aqui que estão os desafios da nossa evolução. É aqui que estão as melhores lições para o nosso próprio crescimento espiritual. E é por isso que ele diz, né, que a tarefa de que nos incumbimos é de suma importância nos desígnios do Senhor. É exatamente isso que nós estávamos falando aqui, né? Ou seja, por que ela é de suma importância? Porque nós estamos no meio de uma rede, né? Cada pensamento nosso, cada palavra nossa e cada ação nossa, ela impacta o universo e impacta, sobretudo, aqueles que estão ali convivendo conosco mais proximamente. Então, toda a nossa atenção ela deve estar voltada para a repercussão dos nossos atos, né, naqueles que são
mais proximamente impactados por eles, né? É aí que nós devemos concentrar toda a nossa atenção, né? Porque, como Emmanuel nos diz, a nossa obra de hoje é o serviço que o Senhor nos deu hoje a realizar. Ou seja, aquilo que está hoje aqui, né, ao nosso alcance fazer, é aquilo que o nosso mapa kármico, né, que o nosso karma nos propõe hoje, né? É aquilo que o nosso karma requer de nós. Por quê? Porque nós temos um passado espiritual, né, que não se limita a essa existência. Nós já tivemos outras vidas, outros renascimentos. E ao longo desses renascimentos, nós fomos criando determinadas causas e condições. Fomos plantando determinados tipos de sementes espirituais que hoje afloram na forma dessas condições nas quais nós vivemos, né? Na forma dessas relações, né, que hoje fazem parte da nossa vida. E é a isso que nós devemos prestar atenção. Por quê? Porque é aí que estão os nossos desafios de aprendizado. É aí que estão os nossos desafios de compreensão, né? É aí que estão os seres que vão desafiar a nossa capacidade de acolhimento, né? A nossa capacidade de perdão, né? A nossa capacidade de auxiliar, né? E de amparar aqueles que requerem de nós a nossa atenção. Então, eu creio que aqui nós deveríamos guardar como o grande ensinamento dessa mensagem de hoje, né, o fato de que não há seres mais importantes ou menos importantes do que outros. Por quê? Porque, como Deus é onipresente, né, tudo e todos são divinos. Então, nós também somos divinos. Nossa missão também é divina, né? Tudo no universo, tudo na vida, pode e deve ser olhado como com um olhar de elevação, né? Com um brilho nos olhos que desperte em nós tanto que nós devemos ter por nossas próprias circunstâncias de vida, né? Por nossas próprias condições, né? Por nossos próprios talentos, inclusive, porque todos nós temos talentos, todos nós temos habilidades, e nós deveríamos focar em aplicar essas habilidades, né, esses talentos, para evoluirmos espiritualmente, crescermos e acelerarmos a nossa caminhada em direção à iluminação, e também para ampararmos todos aqueles que nos cercam, demonstrando sempre em relação a eles bondade amorosa, né, altruísmo, equanimidade, generosidade, paciência e misericórdia.